Queridos, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, aonde eu estarei lendo do verso 1 ao verso de número 6. Gálatas, capítulo 6, verso 1 ao 6. Hoje nós estamos entrando na reta final da nossa série de sermões da carta de Paulo aos Gálatas. Já há alguns domingos nós estamos tratando essa carta e agora, hoje, nós estamos dando início ao último capítulo dessa carta. Teremos aí mais, talvez, 2 sermões ainda nesse capítulo, mas o nosso objetivo é que o Senhor continue a falar ao coração da sua igreja, mais uma vez nessa noite. Gálatas, capítulo de número 6, verso 1 ao verso de número 6. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu convido você nesse instante a se colocar diante do Senhor, pedindo com que o Senhor fale ao nosso coração através do texto que nós acabamos de ler, e que no nome de Jesus nós possamos não apenas entender esse texto, mas estar absorvendo ele para a nossa vida ao ponto de colocarmos em prática durante a semana para o louvor da glória do nosso Deus. Convido você, aí onde você está, a orar nesse instante. Senhor Jesus, continuamos na Tua presença, Te louvando e Te adorando. Agora, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua lei. Os nossos olhos estão postos na Tua palavra. O nosso coração está quebrantado diante da Tua presença. É um momento propício para que a Tua palavra, Senhor, penetre o nosso coração, traga entendimento à nossa vida, para que no nome de Jesus o Teu nome seja exaltado e glorificado. Que o Senhor esteja nos direcionando, que o Senhor esteja nos quebrantando, nos avivando, nos fortalecendo, nos disciplinando se for o caso, mas que no nome de Jesus nenhum de nós saia daqui nessa noite sem ouvir a Tua voz e a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, pois assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia diz ou traz várias ilustrações quando ela vai falar a respeito do que é a igreja. Inúmeras metáforas, inúmeras ilustrações para definir, afinal de contas, o que é a igreja. Que momento é esse que nós estamos aqui nos reunindo? O que significa ser igreja? Então a Bíblia dá várias ilustrações para falar o significado, a definição do que é a igreja. Por exemplo, uma das definições é que a igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Uma outra definição que a Bíblia dá é que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, onde Deus habita. Outras definições é que a igreja é a lavoura de Deus, onde essa lavoura todos os dias está sendo cultivada pelo próprio Deus. Uma outra definição é que nós somos o edifício de Deus, onde Cristo é a base e nós estamos sendo edificados. Uma outra definição é que a igreja, ela é a noiva de Cristo, onde Deus cuida e protege a sua noiva. Uma outra definição que a gente poderia citar é que os crentes, eles são pedras vivas, e quando essas pedras se reúnem, é o local onde Deus está, ali naquele templo, ali naquele local, onde nós estamos adorando ao Senhor. Outras definições que nós podemos dar é que a igreja é o povo santo, nação santa, um povo diferente de todos os povos, de todas as nações da terra. Então são várias definições que a Bíblia dá para falar a respeito do que é a igreja. Mas eu confesso a vocês,
tem uma definição que eu gostaria que estivesse na Bíblia para falar a respeito da igreja. E essa ilustração, essa metáfora seria: a igreja é um hospital. A igreja é um hospital. E por que eu gostaria que essa definição estivesse na Bíblia? Não que essas definições não falem a respeito do cuidado mútuo de um para com o outro, mas muitas pessoas chegam até a igreja ou olham a igreja da seguinte forma: essas pessoas tiveram um encontro com Jesus e agora abandonaram o pecado, estão vivendo numa nova vida, né? São pessoas transformadas por Deus. Então, assim, é uma espécie de pessoas quase impecáveis. Essa é a definição que muitas pessoas têm a respeito da igreja. O grande problema é quando essas pessoas começam a participar da igreja, elas começam a perceber que dentro dessa igreja há pessoas falhas, que ainda estão lutando contra o pecado, que ainda estão lutando contra desvio no seu caráter, desvio na sua conduta. Seu temperamento ainda não foi transformado. E essas pessoas, ao chegarem na igreja, se deparam com esses tipos de pessoas que estão sendo tratadas por Deus. E se elas não tiverem essa definição de que a igreja é um hospital, talvez em algum momento, quando algum irmão, alguma irmã cair em pecado, tomar alguma atitude equivocada, falar algo que não devia ter sido falado, essa pessoa vai dizer: mas como é que pode? Essa pessoa que é crente? Ou quem sabe algum irmão que caiu em pecado, e essa pessoa pode dizer: mas meu Deus, esse irmão, não é? Talvez lá o líder do coral, o pastor, o presbítero, o diácono, não é? Ou aquela irmã que eu tinha essa irmã em grande apreço, caiu dessa forma, pecou dessa forma. E muitas dessas pessoas que olham a igreja de forma ilusória, talvez comecem a dizer: olha, não vale a pena participar de igreja. Aí é um povo onde eu pensava que existia uma mudança total e completa, mas eu percebo que ainda há pessoas falhas aí. Então eu não quero mais participar da igreja. Vou virar desigrejado. Ou vou ficar indo de igreja em igreja. Porque a definição que essa pessoa tem de igreja é como se a igreja fosse pessoas assim, uma espécie de semi-anjos, e não são. E você sabe bem, e eu também sei muito bem disso. Nós estamos todos os dias lutando contra o pecado. E é por isso que essa definição de que a igreja é um hospital aponta para pessoas que estão sendo tratadas, curadas, trabalhadas por Deus. Porque dentro da igreja você vai se encontrar com alguns grupos. Por exemplo, você vai se encontrar com cristãos que são maduros na fé. É uma bênção essas pessoas. São pessoas que, além de ter um encontro com Cristo, já de terem tido um encontro com Cristo, já estão mais maduros do que outras pessoas dentro da igreja. São pessoas que não precisam abrir a boca, seu próprio exemplo já fala a respeito de quem é Cristo. Como é bom caminhar com essas pessoas e estar ao lado de cristãos maduros. Mas existe um outro grupo que está dentro da igreja, que são os cristãos imaturos. De fato, eles são cristãos, já nasceram de novo, já conhecem a Cristo, mas estão no processo de crescimento espiritual. E nesse processo de crescimento, eles vão dizer coisas desagradáveis. Eles vão tomar atitudes irresponsáveis. Eles vão ainda ter um modo de vida estranho àquilo que a palavra do Senhor prescreve. Mas não é porque não sejam crentes, é porque está no processo de crescimento, de amadurecimento, e com essas pessoas nós devemos ter cuidado, amor, carinho, zelo, pastoreio, porque estão no processo de crescimento. Mas existe ainda um terceiro grupo dentro da igreja, é o joio, são os bodes, são ilustrações que Jesus usa para dizer que são pessoas que ainda não nasceram de novo, mas estão lá participando da igreja. São pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, mas participam dominicalmente dos cultos. E essas pessoas, infelizmente, são muitas vezes um desastre dentro da igreja. O fato é que nós nos encontraremos dentro desse hospital com esses três grupos. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como nós devemos nos relacionar com cada um desses grupos? Como nós devemos tratar cada um desses grupos dentro da mesma igreja? Esse grupo está aqui, esse grupo está em outras igrejas por aí que você conhece. Onde tem igreja, esses três grupos estão lá.
cristãos maduros, cristãos imaturos e o joio. Interessante que o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, de forma específica, no capítulo anterior, que é o capítulo 5, no final do capítulo 5, ele está tratando de pessoas que foram regeneradas, transformadas pelo Espírito Santo. E ele diz que agora essas pessoas carregam dentro de si duas naturezas. A sua antiga natureza, o velho homem, a velha mulher, que ainda com seus impulsos estão nos levando ou querem nos levar todos os dias para distante da presença do Senhor. É um coração corrupto que existe dentro de nós e a qual o apóstolo Paulo diz é o velho homem, a velha mulher, e ele produz as obras da carne, as obras que são inimigas de Deus. Mas dentro dessas mesmas pessoas existe uma outra natureza, que é a pessoa do Espírito Santo. E esse Espírito produz dentro de nós não apenas a regeneração, tanto é que nós fomos transformados por Deus e agora somos chamados filhos e filhas de Deus. O mesmo Espírito que nos converteu, ele produz dentro de nós o fruto do Espírito. E nós comentamos isso na semana passada: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio, mansidão, e são os frutos do Espírito. É uma mudança de caráter que acontece dentro de nós, e uma das coisas que eu comentei com vocês semana passada, é que não existe essa coisa de dizer assim, a filosofia de vida da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não. A palavra de Deus aponta numa outra direção, porque o fruto do Espírito aponta para uma mudança de caráter, aponta para uma mudança de vida. Então o Espírito Santo não apenas transformou o seu coração, ele lhe deu a capacidade agora de ter o caráter do próprio Cristo em você. E o que nós precisamos como igreja é cultivar o fruto do Espírito dentro de nós. Por isso, uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós e que nós fomos regenerados e temos o fruto do Espírito, esse fruto, ele modifica a forma com que nós nos relacionamos uns para com os outros. É por conta disso que existe o capítulo de número 6, que é a continuidade. Uma vez que você tem dentro de você o fruto do Espírito, aconteceu essa mudança de vida, essa mudança de caráter, isso também vai mudar a forma que você se relaciona com as pessoas. E essas pessoas que foram transformadas por Deus, têm dentro de si o Espírito, é chamada de igreja, corpo de Cristo. E como é que essas pessoas se relacionam? Como é que essas pessoas tratam umas às outras? E o capítulo de número 6, que é esse capítulo que nós acabamos de ler, aponta exatamente nessa direção. Aponta a respeito de uma igreja que trata as pessoas, que acolhe as pessoas. E essa igreja acolhedora, que trata as pessoas, segundo o texto que nós acabamos de ler, tem 4 marcas. E é isso que eu quero tratar com você nessa noite. As 4 marcas de uma igreja acolhedora. E a primeira marca que a palavra do Senhor coloca para nós, é que uma igreja acolhedora é uma igreja que restaura vidas. Uma igreja acolhedora só é acolhedora se ela restaurar as vidas que chegam a ela. Porque o primeiro verso, o apóstolo Paulo usa um termo que nem sempre nós paramos para meditar nesse termo que ele vai usar. Verso de número 1 do capítulo 6 diz: irmãos. Irmãos. Queridos, a igreja não é uma empresa. A igreja não é um clube. A igreja não é uma associação. Se Paulo está falando irmãos, aponta para a família. A igreja é uma família de irmãos, de irmãs, não necessariamente de sangue, mas porque uma vez que nós fomos regenerados por Deus, Ele nos adotou na sua família. E cada uma dessas pessoas que foi transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ao chegarem na igreja, ele olha para os outros como os meus irmãos e irmãs, porque foram adotados, foram adotadas pelo próprio Deus, e nós agora temos um único Pai. Por isso que nós somos uma família. Não olhe para a igreja como se ela fosse uma empresa, uma associação, ou coisas dessa natureza. Paulo, ao usar esse termo, está dizendo que a igreja é uma família.
Agora, como essa família se relaciona? Como essa família se trata uns aos outros? Como essa família caminha? Exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dar continuidade ainda no verso 1, porque ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, traduzindo, pecado. Eu gosto desse termo que ele está usando. Entre esses irmãos, entre essas irmãs, no meio do povo de Deus, se alguém for surpreendido. Ora, por que Paulo está usando esse termo, surpreendido? Surpreendido em falta, surpreendido em pecado, surpreendido porque o crente verdadeiro, ele não vive premeditando o pecado. O pecado pode apanhá-lo de surpresa, mas ele não sai de casa premeditando o pecado. Imagine aí, permita-me dar essa ilustração. Você está com o seu carro, você está numa BR, aquela BR lisinha, aí você atola o pé, né? Você está indo ali na BR. Aí, sem se aperceber, no meio do caminho, você não prestou atenção, um buraco. Você passou pelo buraco, estourou o pneu, você tem que encostar o carro. Mas eu pergunto a você, você saiu de casa dizendo assim, o primeiro buraco, eu vou meter esse carro dentro para estourar esse pneu? Não, é um acidente de percurso. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 9, ele começa a dizer: todo aquilo que é nascido de Deus, ele não vive, não permanece, não é modo de vida, o pecado. Todo aquele que foi regenerado, transformado por Deus, ele não vive na prática do pecado. O pecado já não é mais seu estilo de vida. O pecado já não é mais o seu modo de vida. O pecado já não faz parte mais da vida dele no sentido de premeditar, de gostar, de ter prazer no pecado. Não. Se algum crente ainda vive assim, é bom com que ele avalie a sua conversão. Ou é bom que ele pelo menos avalie como anda a sua comunhão com Deus, se ele vive premeditando o pecado. É por isso que nós precisamos abolir de uma vez por todas essa história. De vez em quando eu vejo alguns pregadores, alguns irmãos dizer assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso dá-nos. Peraí, foi mudado ou não foi mudado? A multidão dos meus pecados, peraí, meu irmão, está alguma coisa errada aí. João diz, né, acabei de citar para vocês, aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente, não é que ele não possa acontecer, infelizmente ele acontece, mas a multidão de pecado não, porque você é uma nova criatura. É por essa razão que o apóstolo Paulo está dizendo, nessa família de irmãos, se alguém for surpreendido na sua luta contra o pecado diária, ele cair em algum pecado, alguma afirmação que foi feita, alguma atitude que foi tomada, qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa atitude quando um irmão cair nessa situação? Não, pastor, não tem nada a ver com isso, é entre ele e Deus. Será que é assim? Não, pastor, não tem nada a ver com isso. Olha aí, qualquer pessoa, deixa para o pastor aí resolver essa situação, para o conselho da igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Me assento no meu banquinho, cultuo a Deus, vou embora para minha casa, volto no próximo domingo. Aí eu preciso dizer para você, você não entendeu o que é a igreja. Você não entendeu que aqui é uma família. Você não entendeu que aqui nós sentimos a dor uns dos outros. Se você não entendeu isso, você ainda não é membro dessa igreja. Você pode ter seu nome no hall de membros dessa igreja, ter sido batizado nessa igreja, exercer a sua alguma atividade, o dom, o talento que Deus te deu em algum ministério, mas você não entendeu o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ou como diz o termo, a igreja é uma família. E como é que nós devemos agir quando um irmão, uma irmã cair em pecado? A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é dado início a um processo de restauração, de tratamento na vida desse irmão e dessa irmã. E ele diz, ainda nesses versos que nós acabamos de ler, ele diz: se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A primeira coisa que deve ser feita, a primeira atitude que deve ser tomada é corrigir essa pessoa. Eu sei que muitas vezes a palavra corrigir parece uma palavra pesada, né? Mas não. A melhor tradução para a palavra correção é restauração.
Quando um irmão cair nessa situação, restauração na vida dessa pessoa, correção na vida dessa pessoa. Nós precisamos tomar algum tipo de atitude, não é ser indiferente a esse membro da nossa família, não é fazer vista grossa para o pecado dessa pessoa, que está levando aquela pessoa à queda, à ruína, à derrota, que está afastando aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Não, essa não é a atitude que nós devemos tomar. Se você tem o fruto do Espírito, e o primeiro fruto é amor, você vai demonstrar amor por essa pessoa, corrigindo essa pessoa, tendo como objetivo a restauração desse irmão e dessa irmã. Mas você sabe disso, e eu também sei, que na melhor das intenções, nós muitas vezes queremos corrigir esse irmão, essa irmã, com o objetivo de trazer restauração para a vida dessa pessoa, mas é aí que nós erramos. É aí que nós erramos a mão, se assim eu posso dizer. É aí que a gente ultrapassa a linha do bom senso. É aí onde muitas vezes, no afã de corrigir, de tratar, de restaurar, nós podemos piorar a situação dessa pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo está dando os caminhos como essa correção deve ser feita, como essa restauração vai acontecer. Não é da forma e do jeito que você quer, mas segundo a palavra de Deus prescreve. E quais são os caminhos que nós devemos seguir, caso nós queiramos tratar a vida de alguém, restaurar a vida dessa pessoa? O apóstolo Paulo está dizendo, em primeiro lugar, você precisa ser alguém maduro na fé. Porque o termo diz, vós que sois espirituais. O espiritual aqui não é um tipo de crente assim, com uma espécie de semi-anjo na igreja. Uma pessoa impecável, não. É apenas uma metáfora, uma ilustração para dizer, vocês que já são guiados pelo Espírito. Você se recorda? Aqui no capítulo 5 ele disse isso, guiados pelo fruto do Espírito, não andeis nas obras da carne, seja guiado, se submeta ao Espírito que agora habita dentro de você. É disso que ele está falando aqui. Vós que sois espirituais, vós que dentro de você já existe o fruto do Espírito, vocês que são guiados pelo Espírito, ele está falando dos crentes, de forma específica, dos crentes maduros, que já nasceram de novo, vós que sois espirituais, porque às vezes, algumas pessoas querem corrigir, querem restaurar, querem ser canal de bênção na vida das outras pessoas, mas essa pessoa não é exemplo para ninguém. É aí onde essa instrução, onde essa correção vira uma piada, porque aquele que está sendo restaurado vai começar a dizer, você, logo você. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, vós que sois espirituais, vocês que têm maturidade, vocês que já nasceram de novo, vocês devem ir até esses irmãos. Como? Como essas pessoas, esses maduros na fé, esses espirituais, devem corrigir, devem tratar, devem restaurar essas pessoas? Paulo diz de duas formas. A primeira delas, com espírito de brandura, mansidão. É dessa forma que você deve tratar. Em segundo lugar, uma advertência. Guarda-te, para que você mesmo, corrigindo essa pessoa, amanhã não venha cair no mesmo pecado, ou até em outros, e você perca a sua credibilidade para com esse irmão e para com a igreja. Cuidado com a sua própria vida. Se esses dois ingredientes não estiverem fazendo parte da nossa vida, nós estaremos tendo o descontentamento, desprazer de não ver aquela vida restaurada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, verso 12, ele diz, aquele que está em pé, cuidado. Aliás, o texto diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Se a gente não tiver esse entendimento na nossa vida, nós não iremos restaurar a vida de absolutamente ninguém. Queridos, uma coisa a gente precisa entender já nesse primeiro ponto dessa mensagem. Quando nós estamos falando de pecado, tanto a nível pessoal, quanto a nível comunitário, nós precisamos entender uma coisa: a diferença entre essência e permanência no pecado. Se você não entender isso, você vai cometer alguns erros. Em essência,
Todos nós somos pecadores. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Não há um justo sequer. Todos pecaram. Não tem ninguém justo. Nós somos justificados, é diferente. Em essência, nós temos essa natureza pecaminosa, que todos os dias nós lutamos contra o pecado. Ponto. A diferença é a nossa permanência no pecado. A permanência aponta para uma prática de vida, um modo de vida que não se iguala àquilo que a palavra fala de alguém a respeito de alguém que nasceu de novo. Essência e permanência. Em essência, eu tenho essa essência pecaminosa, eu luto contra ela todos os dias. Em permanência, não. Aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A segunda, e não menos importante, é que na luta contra o pecado, para que nós venhamos a nos manter de pé, caminhando com o Senhor, Ele nos concedeu os meios de graça. Que meios são esses? A palavra, aonde diariamente você precisa se alimentar dela, para continuar firme. A oração, que é onde você abre seu coração para Deus, e nele você busca forças. Em alguns casos, o jejum, aonde você vai se abster do pão da terra, para se alimentar do pão do céu. Na luta contra a sua carne, contra os seus desejos, você pode incluir o jejum. Mas você sabe, há momentos que mesmo orando, mesmo lendo a palavra, mesmo jejuando, muitas vezes nós iremos enfraquecer na caminhada. Mas ainda assim, Deus colocou ao seu lado uma família, a igreja, o corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, nessa luta você não está sozinho. Nessa luta Deus colocou esse irmão, essa irmã que está ao teu lado para dizer: vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Você caiu, mas se levante. Estamos aqui com humildade, com espírito de brandura, e tendo cuidado para que a gente mesmo não venha cair naquele erro que a gente mesmo está condenando. Isso aqui não vale só para a igreja. Isso aqui vale para todos os nossos relacionamentos. Sai da igreja e vai para a família, vai para a empresa, vai para a tua faculdade. Onde quer que haja um relacionamento, esses princípios podem ser aplicados. Muitas vezes o esposo está coberto de razão. O problema é a forma que ele fala. Muitas vezes a esposa está coberta de razão, ela tem todos os argumentos. O problema é a forma que ela está fazendo isso. Assim é com os filhos, assim é com os pais, assim é com qualquer tipo de relacionamento que você tenha. Será que quando você vai corrigir alguém, você tem espírito de brandura, de humildade, e a qual ao mesmo tempo também você vai ter o cuidado de não cair nesse mesmo erro? É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto. Ou seja, nós precisamos, como família, como povo de Deus, caminhar rumo à restauração dos irmãos e das pessoas que chegam à nossa igreja. Deus não espera de nós em nenhum momento, meus irmãos, perfeição, mas Ele espera de nós quebrantamento, arrependimento, humildade, reconhecimento dos nossos pecados e disposição para mudar de atitude. Em nenhum dos seus filhos Ele espera perfeição, nenhum deles, mas Ele espera esses ingredientes: quebrantamento, humildade, reconhecimento de pecado, abandono de pecado. É isso que Ele espera de mim e de você quando nós cairmos em pecado. Por isso que Ele lhe deu os meios de graça. Aliás, em primeiro lugar, Ele transformou a sua vida através da ação do Espírito. Por isso que hoje você é uma nova criatura. Lhe deu os meios de graça, a palavra, a oração, o jejum. Colocou ao seu lado essa família. Mas se no teu coração não houver humildade, para que essa restauração possa ser feita, nada vai acontecer. Por mais amor que esse irmão, essa irmã tenha, ao se aproximar de você quando você cai em algum tipo de pecado, para te tratar, para te acompanhar, para te restaurar, e o teu coração for um coração orgulhoso, prepotente, soberbo, não vai haver nenhum tipo de restauração na tua vida. Nós temos um slogan: somos uma igreja acolhedora no coração de Rio Doce. Nós acolhemos todas as pessoas que chegam até nós, mas acolher as pessoas não significa passar a mão na cabeça do pecado. Acolher as pessoas não significa dizer: vinde como estais e continua como estais. Não.
Pelo contrário, aqui nós restauramos vidas, mas para que essa restauração seja desempenhada, tenha êxito, é necessário com que no coração do faltoso haja humildade. Se isso não acontecer, todo o nosso trabalho é vão. Mas a igreja continua falando a verdade, vivendo a verdade, caminhando à luz da palavra de Deus, restaurando vidas. Mas uma segunda marca que uma igreja acolhedora tem, que muitas vezes o problema não é necessariamente o pecado, algum irmão que caiu em algum tipo de pecado. Outras situações apontam para a fraqueza mesmo. Eu estou lutando, estou caminhando com o Senhor, não que eu seja perfeito, mas em um momento da minha vida eu vou enfraquecer, as minhas forças vão se esgotar. E qual deve ser a atitude da igreja com essas pessoas que estão desanimadas no caminhar com o Senhor? A segunda marca de uma igreja acolhedora é uma igreja que fortalece os desanimados. A primeira, ela restaura a vida daqueles que caíram em pecado. A segunda é que ela fortalece os desanimados. O verso 2, acompanhem comigo, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. A carga aqui é a ideia das lutas que nós passamos na nossa vida, não necessariamente ligadas ao pecado, mas ligadas às provações que nós passamos, às batalhas que nós enfrentamos, ora na família, ora no casamento, ora com os filhos, ora há algum problema de enfermidade, ora é um desemprego, e eu não sei qual é a área que você está enfrentando uma luta, uma adversidade. A palavra do Senhor chama isso de carga. E o apóstolo Paulo diz: se a igreja é uma família, vocês devem levar as cargas uns dos outros. Vocês devem emprestar o ombro para dizer: meu irmão, vamos junto, vamos seguir nós dois aqui juntos. O problema aqui não é o pecado, é a luta que esse irmão está passando e algum problema da sua vida. E o apóstolo Paulo diz: ajuda ele a carregar essa carga. Está pesada. E se você que está vendo ele com esse sobrepeso, com essa sobrecarga, não emprestar o teu ombro, ele vai desanimar, ele vai parar nessa caminhada. É por essa razão que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 15, ele diz a seguinte afirmação, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também nós devemos chorar com os que choram. A igreja, o amor da igreja se manifesta exatamente nessa situação. Imagine aí, você está indo para algum canto, está indo para algum local, e aí você olha o seu irmão, a sua irmã, do outro lado da rua, vindo do supermercado, com 5 bolsas de um lado, 5 bolsas do outro, pesado, né? A bolsa já está bem fininha aqui na mão dele, na mão dela, e ele está tentando ali carregar, e para, e você está de longe vendo aquela situação, aí você vai do outro lado da rua e diz: tem nada a ver com isso, está pesado demais, deixa ele carregar essa carga. Não, você vai atravessar, você vai dizer: meu irmão, deixa eu levar essas 5 aqui, né? Você leva 5, eu levo 5, a gente vai levando essa carga junto. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, para dizer: ajuda ele, ajuda ela a carregar essa carga que para ele está pesado. E o apóstolo Paulo diz: e dessa forma, você vai cumprir a lei de Cristo. Até então, durante toda a carta, Paulo está falando da lei de Moisés, né? Que os gálatas queriam se justificar através da lei de Moisés, e Paulo diz: vocês são loucos, vocês não vão conseguir isso nunca. Mas já que vocês querem cumprir toda a lei, que é a lei de Cristo, o amor tem essa capacidade de fazer com que você cumpra toda a lei. Eu já disse aqui em outros sermões, né? Se você ama a Deus, não matarás. Se você ama a Deus, não adulterarás. Se você ama a Deus, não dirás falso testemunho, né? E vários outros mandamentos que a palavra do Senhor diz, porque é fruto desse amor que eu fui alcançado por Deus. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. O próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo 13, verso 34, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu gosto desse assim.
Porque se Jesus tivesse dito assim, amem-se uns aos outros, talvez como a gente tem uma interpretação errada a respeito do amor, a gente iria dar uma definição equivocada do que é o amor. Sendo que Jesus diz, ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Eu esperei alguma coisa de vocês para amar vocês? Eu esperei alguma resposta de vocês para amar vocês? Será que vocês são pessoas perfeitas que eu disse assim, agora eu vou amar essa pessoa? Não, pelo contrário, vocês me dão dor de cabeça. Mas eu amei vocês. E se você foi alcançado por esse amor que é meu, você deve repassar esse amor também para o seu próximo. E o amor não é um sentimento. O amor não é um emocionalismo barato. O amor é uma atitude altruísta, que não espera a resposta do outro. E é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo diz, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui, eu trouxe uma palavra em Hebreus no capítulo 3, a partir do verso 12, onde aquele capítulo compara a igreja a peregrinos caminhando no deserto, porque ele pega lá a ilustração de Israel caminhando no deserto, a incredulidade de Israel, a rebeldia de Israel contra Deus, e o autor da carta aos Hebreus pega aquela ilustração e diz, assim é a igreja. Eles estão caminhando nesse deserto chamado mundo, rumo à terra prometida. Mas enquanto aqui nesse deserto, a probabilidade de vocês desanimar é enorme. E qual deve ser a nossa reação? E lá, o autor da carta, no verso de número 12, ele faz uma afirmação quando ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aí ele dá o remédio. Pelo contrário, e ele começa a dizer, exortai-vos mutuamente, a cada dia, ou seja, encoraje uns aos outros nessa caminhada, porque nesse percurso vai ter um soldado que vai desanimar e vai querer ficar no chão, vai ter um soldado que vai desanimar, e você precisa levantar esse soldado e dizer, vamos junto, a gente vai até o fim, não vai ficar absolutamente ninguém para trás, todo mundo vai caminhar junto, se encoraje uns aos outros. João Calvino, que é um dos principais nomes da igreja reformada, ele diz, quem tem a Deus como pai, deve ter a igreja como mãe. Se nós fomos gerados de Deus, através do seu Espírito, é a igreja que cuida de nós. Então não tem essa história de você vir para a igreja quando dá, vir para a igreja quando puder, vir para a igreja quando quiser. Em Hebreus, no capítulo 10, verso de número 25, o autor da carta diz, não deixe de congregar, como é costume de algumas pessoas. Você pensa que essa história de desigrejado é coisa nova? Você pensa que essa história de vir ao culto quando quiser é coisa nova? Isso é mais antigo do que você pensa. Lá na carta aos Hebreus ele está dizendo, a igreja é o local onde você vai ser tratado, cuidado, restaurado, animado, fortalecido. E que história é essa? De você não querer lutar para estar no meio do povo de Deus. É nesse instante que você ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É nesse momento que você ouve os louvores, canta os louvores. É nesse instante que durante a semana inteira você não abriu as sagradas escrituras, mas agora você abre. É nesse instante que você recebe a oração. É nesse instante que lá fora, no momento de comunhão, no momento de conversa com alguém, o Espírito Santo usa aquela pessoa para a tua vida, e você vai sair daqui animado e restaurado. Em casa, assistindo o Caldeirão do Hulk, assistindo Netflix, no shopping, onde quer que você esteja, você nunca vai ter isso. A tua doença vai se agravar, as tuas feridas vão continuar abertas, mas é aqui onde você é restaurado, porque aqui nós carregamos as cargas uns dos outros. Na caminhada cristã, a probabilidade de você desanimar vai ser grande, a carga vai pesar. Sabe essa luta que você passa no seu casamento muitas vezes? Por mais homem e mulher de oração que você seja, por mais leitor das sagradas escrituras que você seja, há um momento que você vai desanimar, há um momento que você vai dizer, sabe de uma coisa,
eu vou pedir o divórcio. Não quero mais saber disso. Há um momento que na luta contra o teu filho, que talvez esteja nas drogas, na bebida, da prostituição, afastado dos caminhos do Senhor, você vai dizer, sabe de uma coisa? Eu não vou orar mais. A minha vontade é colocar para fora de casa. Vai ter um momento que, diante do momento de desemprego que você está passando, você vai fazer que nem Asaf no Salmo 73. Do que me adianta servir a Deus mesmo? Eu olho para os ímpios, eles estão prosperando, têm saúde, estão bem de vida. Olha o carro deles, olha onde eles passam o final de semana, olha as férias deles onde está sendo, olha a saúde que eles têm, olha a conta bancária, olha a família. Enquanto eu que estou servindo a Deus é só paulada, não vale a pena servir a Deus. Asaf foi tomado por esse vírus dentro do coração dele, diante do cansaço das lutas. Depois você leia o Salmo 73. Como é que Asaf foi restaurado por Deus? Diz lá o texto, eu entendi quando eu entrei na tua casa. Eu entendi quando eu vim adorar o Senhor. Eu entendi quando eu comecei a participar do culto. Que aquela alegria, aquela paz é artificial, é momentânea, depende das coisas, mas eu te tenho, e isso vale a pena. Asaf entendeu isso. E na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por altos e baixos, momentos de desânimo. Mas é nesse momento que você está desanimado, que você recebe aquela ligação. Meu irmão, senti sua falta ontem no culto. E aí, como é que você está? Se lembraram de mim. É naquele momento que, afastado do culto, alguém vai lá e você abre a porta, fulano, rapaz, eu vim aqui te visitar. E aí, como é que você está? É nesse momento onde alguém vai orar, não apenas por você, mas com você. Irmãos, vamos orar. É nesse momento que alguém vai te aconselhar. É nesse momento que alguém vai lembrar a você, o Deus do Salmo 23, que Ele é o teu pastor e nada te faltará, que a bondade e misericórdia te acompanharão todos os dias da tua vida. É nesse momento onde as promessas de Deus vão ser lembradas a você, e você vai dizer, meu Deus, como é que eu me esqueci disso? Eu tenho um Deus que é soberano, que é poderoso, mas eu me esqueci disso. Às vezes a gente precisa ser lembrado. É na comunhão do povo de Deus que você sim vai ser restaurado pelo Senhor na sua caminhada cristã. Queridos, quantos de nós estão fracos e desanimados? Você se lembra o que eu acabei de dizer na introdução dessa mensagem? A igreja é um hospital. E se a igreja é um hospital, nós precisamos cuidar dos feridos, dos desanimados, dos frustrados, dos duvidosos, dos que estão fracos na fé. Por favor, quando acabar esse culto, lembre de alguém que nunca mais veio para a igreja. Lembre de alguém que constantemente falta aos momentos de comunhão. Lembre de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Lembre de alguém que está desanimado. Acabando esse culto, pega teu celular e liga para essa pessoa. Não quer falar, não tem problema, manda um áudio, não precisa ser de 10 horas não. Áudio curtinho, 1 minuto. Visita, vai atrás. Queridos, só vale a pena ser igreja se for assim. Senão a gente vira um clube, uma empresa, menos uma família. E o apóstolo Paulo diz à igreja, nós levamos as cargas uns dos outros, e é assim que eu demonstro o amor de Deus dentro do meu coração. Eu sou discípulo do Senhor, não é quando eu falo, é quando eu demonstro através de ação ou de ações na vida dos meus irmãos e irmãs. Por isso a primeira marca da igreja acolhedora é que a igreja restaura vidas que caíram no pecado. A segunda marca de uma igreja acolhedora é uma igreja que fortalece os desanimados. Mas uma terceira marca de uma igreja acolhedora é uma igreja que cultiva a sua humildade. Você nunca vai conseguir ter essas duas marcas anteriores se você não prestar atenção nessa terceira marca, cultivar na sua própria vida humildade. Olha o que diz, verso 3 ao verso 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um
o seu labor aqui é obras, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que ele está dizendo nesses versos é que a humildade é fruto de um autoexame. E esse autoexame, ele dá alguns passos rumo à humildade. Deixa eu repetir, talvez você não entendeu. Esses verso 3 ao verso 5, aponta para a humildade como fruto de um autoexame. E esse autoexame, ele tem alguns passos rumo à humildade. E que passos são esses que o apóstolo Paulo está nos ensinando? O primeiro passo é cuidado com o auto-engano. Cuidado. Porque o texto diz no verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ele julga, ele pensa, porque ele está de alguma forma levantando aqueles que caíram no pecado, restaurando, corrigindo, ou até mesmo fortalecendo aqueles que estão desanimados e fracos na fé. Ele pode cair no erro de dizer, olha, eu não sei o que será dessa igreja sem mim. Se eu sair dessa igreja, se eu não estiver à frente desse ministério, olha, eu não sei, sabe? Está aquele problema de litígio entre os irmãos, aí chama aquele irmão ali, né, mais maduro, ele vem, pensei que não ia me chamar, né, para resolver isso aqui. Ele pode cair no auto-engano, sabe por quê? Porque ele está por cima, estendendo a mão para levantar o que está caído, seja em pecado, seja pelas lutas. Aí ele pode pensar que ele é alguma coisa. Ele pode atrair a atenção da igreja e dos irmãos para ele mesmo, como se ele fosse uma pessoa perfeita, e ele não é. E por que ele não é? Porque desde a queda de Adão não há um que preste. Não tem um aqui nessa noite, inclusive eu, que preste. Estamos aqui pela graça de Deus. Somos crentes em Cristo Jesus e temos a nossa vida restaurada pela graça de Deus. Não foi com técnica de autoajuda, não foi com técnica psicológica ou qualquer outra ciência humana que a tua vida, o teu comportamento, o teu coração foi mudado. Não foi. Foi uma ação do Espírito restaurando a tua vida. Aí eu agora vou me achar alguma coisa? Deixa eu dar um exemplo para você, talvez fique mais claro. Talvez você se lembre daquela famosa parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, não é? Os dois sobem ao templo para orar. O fariseu, um homem religioso, fazia não sei quantas orações, e dava o dízimo, e dava oferta, ia para o culto, tudo isso você já sabe. Do outro lado, um publicano, pense num ladrão, era o publicano. Mas os dois sobem ao templo para orar. Aí diz o texto, diz a parábola, que o religioso começa a orar ao Senhor de si para si. Não é que Deus ouviu essa oração, é que ele orou de si para si. Ó Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, jejuo tantas vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu oro, eu vou para a igreja, eu sirvo no ministério tal, e ele começa a rotar toda a sua religiosidade. Aí vai o ladrão, arrependido, ele baixa a cabeça, e como sinal de arrependimento, ele começa a bater no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. A conclusão da parábola é Jesus fazendo uma pergunta aos discípulos. Qual dos dois desceu justificado para casa? Os discípulos dizem o segundo. E Jesus diz sim. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. E eu gosto dessa definição que Jesus dá. Qual dos dois voltou para casa justificado? Quando ele voltou para casa, ele levou para si esse tipo de relacionamento que ele disse lá na igreja. Seja o relacionamento farisaico, seja o relacionamento de arrependimento, isso se manifestou nos seus relacionamentos com a esposa, com os filhos, com os amigos no trabalho. Orgulho, soberba, vaidade e humildade. Qual dos dois você tem seguido? Cuidado com o auto-engano. Cuidado para não ver a trave, aliás, o cisco no olho do teu irmão e não ver a trave que há no teu olho, nos nossos olhos. Cuidado. Quer ser humilde? Cuidado com o auto-engano. Você não é nada. Cristo sim que habita dentro de você.
Mas uma segunda coisa, rumo à humildade que o texto está nos dizendo, é que nós devemos fazer o autoexame correto. Para não cair nesse auto-engano, ele diz, faça o autoexame correto, verso 4, porque ele diz, mas prove cada um seu labor, as suas obras, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Como é que eu faço para não me tornar soberbo? O apóstolo Paulo diz, olha, não vai te medir pela pessoa que está caída, não. Não vai te medir por ele, não. Não vai te medir por aquele que está desanimado, que está cansado, porque isso vai gerar soberba no teu coração. Se as tuas obras, se o teu labor for medido por essas pessoas, você vai dizer, eu sou melhor, né? Eu não caí nesse pecado, eu não fiz isso. Ou aquele ali, meu Deus, nunca cresce, nunca amadurece, nunca fica de pé, é sempre pedindo oração para a igreja. O apóstolo Paulo diz, você quer mesmo fazer o autoexame correto? Você tem que olhar para a lei de Deus e para as obras de Cristo. Se mede por ele. Quer se medir? Se mede pelo teu próximo, não. Tira os teus olhos dele, que está caído, que está desanimado, ou que caiu em pecado. Agora coloca os teus olhos para Cristo. Vá se medir sua espiritualidade por ele. Aí no instante você que estava assim, vai sair assim, caminhando. Aí Deus diz, opa, agora você vai ser instrumento na vida de outros, humilde, porque você se mediu por mim. Se você não fizer isso, você vai se tornar uma pessoa soberba na caminhada cristã. Mas o verso de número 5, ele diz o terceiro e último passo, se você quer ser humilde. Ele diz, tenha cuidado com a sua própria vida. Você está cuidando dos outros, e isso é bom. Você deve fazer isso. Você deve corrigir aqueles que caíram em pecado, em amor, espírito de brandura. Você deve levantar aqueles que estão desanimados, mas cuidado com a tua própria vida. Olha o que diz o verso 5. Ele começa a dizer, verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí você pode fazer a seguinte afirmação, pastor, ele acabou de dizer no verso 2, que a gente deve levar as cargas uns dos outros, não foi isso? Que ninguém deve levar a carga sozinho, está pesado, está desanimado, vamos lá, dou meu ombro, vamos seguir. Aí agora, ele chega no verso 5 e diz, cada um vai levar a sua carga. Está de brincadeira. Será que isso não é uma contradição? Não. O verso 2 fala de ajuda mútua. E o verso de número 5, que foi esse verso que nós acabamos de ler, ele fala de cuidado pessoal. Uma coisa é eu ajudar o meu próximo a ele levar aquela carga, outra coisa eu não cuidar da minha própria vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, aquele jovem pastor, que era pastor das ovelhas, que deveria cuidar das pessoas, ele diz, Timóteo, cuida em primeiro lugar de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Cuide primeiro de você, tenha cuidado com a sua vida piedosa, tenha cuidado com a sua comunhão com Deus, porque não há como você ajudar outros, se a tua comunhão com Deus foi de mal a pior. Então o que a gente precisa entender, é sim, nós devemos levar as cargas uns dos outros, como a palavra do Senhor nos ordena, mas entenda, a carga é tua, não é jogar a responsabilidade dos teus filhos para os outros, a responsabilidade é tua. Não é jogar a responsabilidade de pastorear o teu marido, a tua esposa, ter cuidado com a tua família, terceirizando isso para os outros. Não é viver de forma irresponsável financeiramente, e depois que você está cheio de dívidas, você vai pedir ajuda a algum irmão, alguma irmã para pagar a tua conta. Não, cada um levará o seu próprio fardo. É isso que você precisa entender. Mas pastor, eu vou levar sozinho? Não. Paulo acabou de dizer, verso 2, tem pessoas para te ajudar, mas não é para carregar o teu fardo e você ficar no bom. É isso que ele está dizendo, é o cuidado consigo mesmo, com a sua própria vida. Se de fato nós queremos ser essa igreja, por isso que Paulo está dizendo isso, cuidado com o auto-engano, porque até mesmo os espirituais, os mais maduros podem cair nesse erro, de pensar que são alguma coisa, porque está tratando, pastoreando outras vidas. Como fazer isso? Através do autoexame.
Esse autoexame vai me levar a me comparar com Cristo, isso me torna humilde. E sendo assim, inevitavelmente, nós seremos um instrumento de Deus para ser vida, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, e estaremos atentos à nossa própria comunhão com o Senhor. Mas, o texto continua dizendo que uma quarta marca de uma igreja acolhedora é uma igreja que encoraja a sua liderança. É uma igreja que encoraja os seus líderes. Verso de número 6, a palavra do Senhor diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ao tratar esse auxílio mútuo, esse cuidado mútuo na igreja, o apóstolo Paulo agora aponta para a relação pastor-igreja, a relação liderança da igreja e igreja, a relação igreja e presbíteros, igreja e conselho, aquele que instrui e aquele que está sendo instruído. Qual é a função daquele que instrui? É pastorear, é acompanhar, é visitar, é instruir. A responsabilidade sobre os nossos ombros é maior do que a responsabilidade que há no ombro de vocês. Porque eu terei como pastor, Rogério, Regis, conselho da igreja, terão que dar conta da vida de vocês, espiritualmente falando. Mas qual é a função da igreja? Ele diz auxiliar o seu pastor, a sua liderança no pastoreio da igreja. Eu não sei se você se lembra, em Êxodo capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso 13, Israel, lá no Antigo Testamento, estava enfrentando uma luta. Os inimigos de Israel estavam vindo contra eles e começa uma batalha, era os amalequitas que estavam lutando contra Israel. Moisés, como líder, ele sobe ao monte e ele começa a levantar as suas mãos e a interceder por Israel. Enquanto suas mãos estavam levantadas intercedendo, Israel prevalecia contra os inimigos. Mas chegou um momento que as mãos dele começou a enfraquecer, e ele começou a fazer com que suas mãos baixassem. Israel começou a ser derrotado. E diz o texto que Arão e Ur, que faziam parte do povo, vendo isso, pegaram as mãos de Moisés, um do lado, outro do outro, levantaram as mãos de Moisés. E durante o dia inteiro houve luta, Israel prevaleceu contra os seus inimigos. A atitude de Arão e Ur é a atitude que a igreja deve tomar em relação à sua liderança, levantar os braços da sua liderança, encorajando eles a pastorear o povo, e é assim que a própria igreja é beneficiada. Mas quer ver um outro texto? E esse eu faço questão com que a gente leia. Por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 13. Verso de número 17. É o único texto que a gente vai ler, eu já estou concluindo o sermão. Êxodo capítulo 13, apenas o verso de número 17. Veja a relação líder-igreja, pastor-igreja, como é tratado. Aê, garoto, já ia passar vergonha aqui. Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Se você não vai abrir a Bíblia, você pode olhar aqui. Olha que coisa interessante a palavra do Senhor diz. Veja, o dever da igreja. Lembrai-vos dos vossos guias, aqui ele está falando dos líderes, né? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, ou seja, você precisa, como diz o próprio texto aqui, e continuando, né? Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Percebe o que o texto diz? Imitem a fé que tiveram. Lembrem-se deles. Estejam ali, de alguma forma, caminhando, imitando a sua fé nos seus deveres, como a palavra do Senhor está nos prescrevendo nesse texto. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Porque ele diz, apontando para esses líderes que pregaram a palavra de Deus, e eles agora começam a dizer, considere atentamente o fim da sua vida, imite a sua fé. Andem nos caminhos que eles têm ensinado, que eles têm pregado, que eles têm exortado a vida de vocês. É nesse sentido que a palavra do Senhor aponta para que a igreja esteja seguindo o passo dos seus líderes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não são poucos os pastores
os líderes e a liderança, que muitas vezes estão desgastados na luta ministerial. Desgastados, estressados, sobrecarregados. Alguns caem em depressão, outros caem em pecados e são retirados da igreja. E você certamente ouviu algumas notícias de pastores que tiraram a sua própria vida. Muitas vezes os pastores, a liderança da igreja, ouve, acompanha, pastoreia todo mundo. Mas muitas vezes eles não têm o mesmo trato. Muitas vezes eles têm que levar as suas cargas sozinhos. Muitas vezes ele não tem essa ajuda mútua que deve haver dentro da igreja. E eles sofrem nessa situação. Como de forma prática você pode fortalecer os braços desse pastor, dos pastores, do conselho da igreja? Como de forma prática nós podemos obedecer o que o texto está nos dizendo? Eu quero dar pelo menos 7 instruções. A primeira delas, ajude com o seu próprio testemunho, para que a gente não tenha que sofrer com um cristão que não quer se submeter à palavra de Deus. Com o seu próprio testemunho, nos ajude. Em segundo lugar, ajude servindo na obra, para que a gente não fique sobrecarregado. Deus deu dons e talentos à igreja. Esses dons e talentos devem ser usados na edificação do povo de Deus. Nos ajude se submetendo, pois foi isso que você prometeu no dia do batismo. Você promete se submeter às autoridades dessa igreja, desde que essas autoridades também se submetam à palavra de Deus, e você disse em alto e bom som, sim. Em nome de Jesus, cumpra com isso que você disse, porque nós estamos aqui não para fazer o mal, mas para fazer o bem, para te acompanhar, para te pastorear nos caminhos do Senhor. Ajude sendo generoso na obra do Senhor. Se esse local é um local que restaurou a tua vida, a tua casa, a tua família, se é aqui que você tem se alimentado espiritualmente, invista no reino de Deus. Não tenha um coração generoso, aliás, não tenha um coração avarento para com a obra do Senhor. Seja generoso, investindo no reino. Uma outra forma que você tem de nos ajudar, nos ajude não dando ouvidos aos maledicentes, traduzindo, aos fofoqueiros. Porque muitas vezes o maledicente, ele é um parasita, ele não ajuda, ele não contribui, mas ele tem prazer de expor a sua própria liderança. Segunda coisa, é que eles falam, mas não olhando nos seus olhos, eles falam por trás. Não dê ouvidos a essas pessoas. Pergunte, meu irmão, você já foi até o irmão, até a irmã, enfim, trate o pecado dessa pessoa, nos ajude. Uma outra forma que você pode nos ajudar, é nos ajude compreendendo, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós não somos perfeitos. Sim, nós vamos errar, sim, nós vamos enfraquecer em algum momento, e nós precisaremos do seu apoio. Ore, nos ajude com as suas orações, para que a gente se mantenha de pé. Queridos, é assim, ajudando a sua liderança, fortalecendo a sua liderança, que nós teremos uma igreja firme, forte, saudável, acolhedora, para a honra e glória do Senhor. E aqui eu quero encerrar dizendo algo. A igreja, ela é um grande hospital. Ou você está sendo tratado e cuidado, ou você está ajudando a tratar outras pessoas. A igreja é essa família que é um grande hospital, onde um cuida do outro. E esse cuidado mútuo se reflete nessas 4 marcas de uma igreja acolhedora. É uma igreja que restaura a vida, corrigindo o pecado, auxiliando as pessoas a vencerem o pecado. É uma igreja que fortalece os desanimados, é uma igreja que cultiva a humildade, e é uma igreja que encoraja os seus líderes. Se de fato, como povo de Deus, como igreja de Cristo, nós queremos continuar sendo uma igreja acolhedora, nós precisamos ter essas 4 marcas na nossa vida. Para a honra e glória do Senhor, eu desejo isso para você. E eu queria, a gente vai louvar ao Senhor nesse momento, mas eu queria orar com você nesse instante, para que o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos encoraje, trate o nosso pecado, para que o Senhor nos torne uma igreja de fato acolhedora, que restaura a vida das pessoas. Eu convido você a orar comigo nesse instante, e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos porque ela tem esse poder de restaurar, de animar, de fortalecer a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser essa igreja acolhedora, que tem essas 4 marcas que a Tua palavra acabou de nos mostrar. Dá-nos a graça, Senhor, de levar o pecado a sério, de não brincar com o pecado, mas nesse tratamento mútuo, nessa correção mútua, que sejamos brandos e que possamos dar testemunho para não vir a cair no mesmo pecado. Que sejamos uma igreja encorajadora daqueles que estão desanimados. Que sejamos uma igreja humilde, pois reconhece que diante de Ti nós não somos nada, para que o orgulho e a soberba não entrem no nosso coração, para que sejamos uma igreja que encoraja a Sua liderança, Pai. No nome de Jesus eu quero Te pedir isso para a glória e honra do Teu nome, sobre a igreja presbiteriana de Rio Doce. Se entrou nessa noite aqui alguém que ainda não Te conhece, mas que nessa noite quer entregar a vida nas Tuas mãos, restaura, Senhor, a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor tome posse dessa vida, transforme essa vida num filho e numa filha Tua, para o louvor da Tua glória, e que no nome de Jesus essa pessoa possa caminhar conosco, e que o Teu nome continue sendo exaltado. Assim agradecemos a Ti, e Te louvamos no nome de Jesus. Amém.